expondo a sã doutrina. Vamos orar mais um pouquinho pelo estudo, pela palavra. Querido Deus, mais uma vez, Pai, te agradeço por essa comunhão santa, por esse ajuntamento. Aqui está, Pai, o teu servo, que o Senhor preparou ele para trazer a mensagem. Que venha ser, Pai, uma mensagem de consolo, uma mensagem de exortação, uma mensagem que possamos entender, Pai, o que o Senhor quer de nós. Apesar de já sabemos, Pai, pois o Senhor quer que pratiquemos a justiça, amamos a misericórdia e andemos humildemente com o Senhor. Mas aqui estamos, Pai, para ouvir o Senhor, Pai, através do teu servo. Como eu disse, esse é um dos propósitos do Evangelho, pelo chamado. E fomos chamados para ser voz de Deus aqui na terra. Que o Senhor fale, Pai, aos nossos corações. Venhamos entender, Pai, e não somente entender, mas guardar, para praticarmos futuramente e o tempo todo. Toma nas tuas mãos, teu servo, e toma o teu povo. E não venhamos também deixar que o barulho nos atrapalhe, pois quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então fala ao nosso coração, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a paz. Amém. Amém. Tá topado aqui, já? Pode deixar bem topado. Som. Meus irmãos, abra a palavra de Deus no livro de Colossenses. Por favor. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Boa noite. Meus irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa série sobre igreja, agora não sobre missão, mas sobre revitalização. Então, Colossenses, capítulo 1, verso 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos a fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus
em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém? Irmãos, que texto fantástico. A igreja de Colossenses, dentre as igrejas do Novo Testamento, foi uma das igrejas que trouxe mais alegria para o apóstolo Paulo. A igreja de Colossos, a igreja de Filipos, tá? Não foi a mais famosa das igrejas, mas a das que trouxe alegria para Paulo. Uma igreja que tem entendido a missão que ela tinha. Ao passo que uma das igrejas mais problemáticas do Novo Testamento é a igreja de Corinto. Então Paulo enfrentou dificuldade em algumas igrejas e teve alegria em outras igrejas. Mas o amor dele era o mesmo para com todas elas. Então nós estamos tratando sobre esse tema, sobre revitalização de igreja. Porque eu acredito que se tem uma coisa que a igreja moderna precisa é de ser revitalizada, de ganhar um novo vigor, um novo ar, um novo viço. Porque a igreja ela está cada vez mais mecânica. O irmão Taislan leu aqui, recitou um comentário sobre Efésios 5, 14 e 15, que fala sobre o sono espiritual da igreja. Tá? Então, irmãos, a igreja moderna, a igreja atual, né, e trazendo para um contexto mais local, a nossa igreja tem falhado muito, porque não consegue cumprir minimamente aquilo que Deus tem estabelecido para ela. Nós temos tantas coisas, fundamento. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós temos tantas coisas que precisamos para viver uma vida digna, de modo que agrade a Deus, uma vida que influencie, uma vida que seja útil. Porque do contrário, irmãos, como diz Romanos 3, nós somos completamente inúteis. A única forma de viver uma vida útil, que agrade ao Senhor verdadeiramente, é vivendo para a glória do Senhor, da forma que Ele estabeleceu. Toda adoração a Deus, ela deve ser prestada conforme Ele estabeleceu. Lá em Levítico 10, nós temos dois personagens que foram cultuar a sua maneira. E por essa razão eles foram fulminados, mortos por Deus. De que eu estou falando? De Nadab e Abiú. Certo? Então, a maneira como ele é cultuado, a forma do culto e a forma como a igreja caminha, ela tem que ser fundamentada e guiada pela palavra de Deus. Os puritanos tinham um princípio chamado de princípio regulador do culto. O que é isso? Tudo que a Bíblia diz para o culto, nós fazemos. Onde a Bíblia se cala, nós não fazemos. Simples. Há um princípio que regula o culto. Então, basicamente, o que era um culto puritano? Pregação das Escrituras, batismo e santa ceia, quando oportunos, louvor e adoração. O que seria considerado por muitos hoje um culto frio. Para os puritanos, era um culto bíblico. Porque o fervor não está exatamente na forma. Se nós cantamos mais alto, ou mais bonito, ou mais eloquente, mas está, acima de tudo, na fidelidade à palavra de Deus. Então, meus irmãos, qual é o conceito de uma igreja revitalizada, uma igreja avivada? Então, com base aqui na igreja de Colossenses, nós vamos ter mais ou menos um panorama acerca desse tópico. No primeiro estudo que nós tivemos acerca desse assunto, nós estudamos sobre Ezequiel, capítulo 37. Que o conceito de igreja avivada é uma igreja que ela recebe vida. E essa vida não passa senão pelo ensino da palavra. Lá você tem a visão do vale de ossos secos,
e através da pregação, da profecia sobre aqueles ossos, eles se erguem, e através do Espírito Santo que dá vida, eles não apenas ganham músculos e carne, mas também eles passam a viver. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora, através da pregação do Evangelho verdadeiro e através do Espírito Santo, nós ganhamos vida espiritual. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse foi basicamente o primeiro tópico que nós estudamos sobre revitalização. Por que a igreja precisa ser revitalizada, irmãos? Porque a igreja, à medida que o tempo vai passando, primeiro que discernir o que é igreja hoje em dia ficou difícil, né? Ficou muito difícil. Nem sequer o nome igreja tem sido mais utilizado. Agora são comunidades. Então você tem comunidades fechadas com música e canto e eventos, mas Bíblia, que é bom, nada. Isso tem sido confundido com igreja. Isso não é igreja. O que é uma igreja? É o conjunto dos salvos, dos remidos por Cristo. É o conjunto de discípulos de Cristo. Assim como a palavra cristão tem sido banalizada, né? Qualquer pessoa que ingressa no meio evangélico, ela automaticamente é chamada de cristã. Mas esse termo ele está sendo muito generalizado. Ele foi generalizado porque a palavra cristão ela especifica os seguidores de Cristo, conforme 1 Coríntios 11:1, os imitadores de Cristo. Os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com Cristo, tá certo? E isso foi generalizado nos dias atuais. A maioria, eu me arrisco a dizer 60%, 70%, 80% do que nós temos no nosso país, ela não é cristã. Tá certo? Basta você analisar a forma de culto que nós temos aí fora, com o modo como a palavra de Deus é pregada, o modo como eles se comportam. Então, se nós fizermos uma análise minimamente apurada, nós vamos ver que há uma discrepância, uma distância entre o que eles fazem e o que a palavra de Deus ensina. Se nós, irmãos, não tivermos cuidado, nós andamos tão distantes do ensino bíblico, que dirá estes. Então, a igreja de Colossos, ela vai servir como base para o nosso estudo hoje, tá? Ela foi saudada pelo apóstolo Paulo com uma palavra de gratidão a Deus em virtude da frutificação e do crescimento que foram verificados nela. Ou seja, Paulo, ele louvou a Deus por aquela igreja e ele agradeceu a Deus por aquela igreja. Mas Paulo, ele fundamentou a sua gratidão não de forma vazia e mecânica. Tinha um fundamento, aquela igreja estava dando fruto, certo? Paulo não era alguém que fechava os olhos para os problemas da igreja e fingia que estava tudo bem, quando nada estava bem. Paulo não era um daqueles que dizia paz, paz, quando não há paz, que é justamente o que estão fazendo hoje. Quem é aquele que vai se levantar para de fato abrir a boca e dizer a verdade e dizer que as coisas não andam bem? Porque não andam. A única forma disso andar bem é quando está fundamentado na palavra de Deus. Nenhuma igreja, nenhum culto, nenhum pregador, nenhum pastor, nenhum membro, ele pode andar bem se ele não tiver minimamente fundamentado nas Escrituras. Não estou dizendo que ele não vai passar por momentos de frieza, de dificuldade, de adversidade, nem que essa igreja vai ser sempre bem, mas que ela está fundamentada, ela está enraizada na palavra de Deus. Então, Paulo, ele agradece a Deus. Como é característica dele, ele começa aqui a carta aos Colossenses, saudando aqui a igreja, tá certo? Os 2 primeiros versículos são uma fundamentação de como Paulo se apresenta à igreja.
em todas as cartas de Paulo, ele se apresenta à igreja dessa forma. Ele diz o nome dele, o autor da carta, e ele diz os destinatários da igreja, certo? Então, ele dá as credenciais dele, Paulo, apóstolo de Cristo. Ele faz questão de autentificar o seu chamado apostólico, porque, inclusive, algumas daquelas igrejas ali, que foram fundadas por Paulo, começaram a duvidar do seu apostolado. Paulo era um apóstolo, bem como todos os outros apóstolos, tá certo? E ele se apresenta dessa forma. Mas Paulo, ele não está só, ele está com seu colaborador Timóteo, isso está no versículo 1. E no versículo 2, Paulo ele se apresenta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Então ele começa dizendo quais eram as características daqueles membros da igreja de Colossos, como eles eram santos, como eles eram fiéis. Isso aqui é importante destacar, meus irmãos. São características daqueles irmãos. Eles eram santos. O que significa ser santo? Irmãos, nós temos um desafio hoje em dia de esclarecer e trazer a verdade. Então é nosso dever estudar, conhecer, desgastar, para nós podermos trazer a verdade, porque esses conceitos, irmã de Deus, eles foram generalizados hoje em dia. O que significa ser santo? A santidade, ela é um requisito fundamental para herdar o reino. Sem santidade ninguém verá quem? A Deus. E a palavra santa, ela foi banalizada também. Em termos católicos romanos, santo é aquele que faz boas obras durante toda uma vida e é canalizado, é divinizado após a sua morte. Irmãos, isso não é o conceito bíblico sobre santidade. Primeiro, santidade é um atributo de Deus, um atributo divino. Só Ele é santo por natureza. E santidade significa separação. Então toda pessoa que foi chamada por Deus, que nasceu de novo, que foi separada do mundo para Deus, ela é santa. Ok? Mas eles eram santos e eles eram fiéis. Fidelidade. Nós temos aqui o princípio da membresia daquela igreja de Colossos. Paulo termina com a sua saudação costumeira, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja com vocês. E aí Paulo começa com as ações de graça, irmãos. Paulo agradece a Deus pela igreja. Então, essa igreja de Colossos, ela é um exemplo e uma inspiração para todas as comunidades que compreendem que a vocação da igreja é a frutificação. Irmãos, aqui está um desafio para nós. Primeiro, será que nós temos a prática de agradecer a Deus pela igreja? Será que nós temos a prática de orar, agradecendo a Deus por nós sermos membros de uma igreja? Como diz o louvor, né? Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Será que nós temos essa prática de agradecer a Deus? Mas, acima de tudo, de agradecer a Deus por uma igreja bíblica, por estarmos numa igreja que pelo menos tem uma teologia bíblica. E mais, agora nós aprofundamos. Será que nós temos uma igreja que frutifica, para que possamos agradecer por ela? Então, essa é a base, tá certo? Essa é a ordem e a regra natural para a igreja. Ela deve frutificar. Uma igreja que não frutifica é uma igreja morta. Ok? É uma igreja morta. Nós, irmãos, temos que abrir o nosso olho com relação a isso. Certo? Eu percebo que a gente perde muito tempo com tantas coisas que não são elementares, não são importantes, são mais secundárias. Não que não tem seu valor. Tudo na palavra de Deus tem o seu valor, é claro. Toda doutrina, toda forma de doutrina que convém às escrituras, que é bíblico, todo o conselho de Deus tem o seu valor, deve ser estudado, deve ser analisado, mas especialmente aquilo que é prático,
que nos faz ter certeza e convicção do nosso chamado, da nossa salvação, certo? Como é que você sabe? Como é que você sabe da sua segurança em Cristo? Como é que você tem segurança que você está em Cristo? Que se você morrer hoje, você estará com Ele. Qual é a sua segurança? Qual é a base que fundamenta a sua segurança? Claro que primeiro, né, deve vir o fundamento teológico, espiritual, a fé. Você confia no Senhor, no sacrifício que Jesus fez na cruz. Isso é suficiente para que você descanse e confie que se você morrer hoje, você está salvo. Certo? O cristão genuíno, ele tem que ter certeza da sua salvação. Agora, existe um segundo fundamento, que ele vem logo após esse primeiro fundamento teológico da fé. É o fundamento das obras. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo, que fala tanto sobre justificação, sobre eleição, é o próprio apóstolo Paulo que afirma o seguinte: aquele que pensa estar em pé, veja que não cai. Então, se nós descansarmos apenas na questão teológica, sendo que as nossas ações, elas não evidenciam nada a nosso respeito, isso é um motivo não para descansar, não para ficar alegre, não para ficar satisfeito, pelo contrário, para ficar muito, muito preocupado. Então, o que está em evidência aqui nesses primeiros versículos, irmãos, é a questão dos frutos. Vocês estão entendendo aqui, até aqui? Amém. É a questão dos frutos. E, irmãos, o que nós menos temos atualmente são igrejas que dão frutos. Certo? Ou melhor, né? Dão, mas frutos ruins, né? O Senhor Jesus fala de frutos bons numa árvore boa e frutos más numa árvore má. Então elas dão frutos ruins, em sua maioria, tá? Então, irmãos, a revitalização, ela é promovida pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo está conduzindo a revitalização da igreja, automaticamente essa igreja vai produzir frutos. Então, olha que coisa interessante. A gente vai ligando essa ordem, essa cadeia, certo? O Espírito Santo é o que vivifica a igreja, é o que traz vida para a igreja. Ponto. Agora, a igreja que tem vida promovida pelo Espírito Santo é uma igreja que frutifica. É uma ordem que não pode ser quebrada. Então, uma igreja que não frutifica com boas obras, com evangelismo, com ações, com pregação genuína, logicamente é uma igreja que não tem a presença de quem? Do Espírito Santo. Existe uma ordem que não pode ser, jamais pode ser quebrada nisso aqui. Porque se isso for quebrado, se isso for distorcido, nós estaremos enganados. Porque, por exemplo, em alguns redutos da igreja evangélica hoje, você vê a se falar muito acerca do Espírito Santo. E que se tem evidências do Espírito Santo. Mas quais são essas evidências? Não há pregação genuína, não há ordem, não há os frutos do Espírito, conforme Gálatas 5. Quais são essas evidências que demonstram que o Espírito Santo está agindo? Uma delas é a frutificação da igreja, como nós veremos aqui. Uma igreja, irmãos, genuinamente bíblica, ela não pode ficar empacada, ela tem que avançar. Eu não digo necessariamente a numerolatria, né? A idolatria aos números, mas ela precisa avançar. E o Senhor acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Atos 2. Era a igreja primitiva, certo? É curioso observar, irmãos, que nós temos isso aqui, Deus, é algo que a gente tem que se preocupar.
É curioso observar que a gente não tem um crescimento de 10, 20% ao ano. Nenhum de nós, durante um ano inteiro, consegue trazer uma pessoa, minimamente. A igreja começa o ano com a mesma quantidade de membros e, se brincar, ela termina o ano com menos membros ainda. É mais provável que eles saiam do que entrem. Isso deve gerar em nós preocupação. É possível, agora irmãos, é importante destacar aqui, nem sempre os frutos de uma igreja, é aqui que entra a questão do discernimento, veja. Nem sempre os frutos de uma igreja devem ser medidos pela quantidade de membros que tem nela. Certo? Você passa num dia de domingo ali na cidade e você encontra a Verbo da Vida, cheia de gente, Universal, essas comunidades repletas de gente, mas vazias de Deus. Mas como é que você afirma um negócio desse? Irmãos, é porque onde não há, como diz Hernandes, onde não há a palavra de Deus, não há o Deus da palavra. Então, os números nem sempre são uma evidência, certo? Há um equilíbrio nisso. Então, é possível haver comunidades aparentemente vigorosas que apresentam uma exuberância que impressiona, mas que não produzem nenhum fruto relevante. A partir disso, nós vamos então tentar identificar quais são alguns sintomas de uma igreja que não produz frutos, tá? Prestem bem atenção. Primeiro, antes de identificar esses sintomas, a gente precisa ver quais são as necessidades, tá? Então a gente viu, por exemplo, no último estudo da missão da igreja, alguns focos que a igreja tem que trabalhar, e aqui os sintomas. Então, primeiro, a terceirização do ministério. O que significa isso? Muitos cristãos, muitos pastores, muitos membros, eles terceirizam a sua responsabilidade para outros. Ok? Eles dizem o que tem que ser feito, eles cobram, eles apontam, mas eles não movem um músculo sequer para que as coisas mudem. Eles terceirizam a sua responsabilidade, o seu chamado, para outras pessoas. E quando as coisas não saem como elas querem, ou como elas gostariam que fossem, elas criticam, elas reclamam e elas saem da igreja. É necessário, irmãos, que todos os cristãos entendam o seu chamado. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja presbiteriana lá atrás, eu participei de um culto na primeira igreja, que veio um irmão missionário. Ele era de Boa Viagem, no Recife, e ele era missionário na Rússia. Não vou lembrar o nome dele agora. Foi muito interessante esse dia. Ele deu o testemunho dele, anos de missionário na Rússia, o sofrimento do que ele passou. Mas ele disse uma coisa bem interessante, irmãos. Ele disse que lá na igreja de Boa Viagem, ele colocou nas cadeiras da igreja, escrito assim, no assento, reservado para missionários. Esse assento está reservado para missionários. E ele disse que as pessoas iam chegando e olhavam para os assentos e, logicamente, elas saíam, iam para outro lugar e não sentavam ali nos assentos. E ele disse que elas não entenderam que aquele assento era para elas.
Porque a ideia de missionário que as pessoas têm é daquela pessoa que coloca a mochila nas costas e vai para o outro lado do mundo pregar o evangelho quando você precisa atravessar a rua para falar para o seu vizinho. Isso é ser missionário também. Todo cristão é um missionário. E todo coração sem Cristo é o quê? É um campo missionário. Então, quando você entende nessa perspectiva, o bicho pega, porque você entende a sua responsabilidade. Aí você não terceiriza mais. Entendeu, gente? Estão entendendo? Então, sabendo disso agora, o avanço do trabalho no 25 passa por quem? Passa só pela lombar do irmão Leandro, de Taislan, de Mateus, de Ítalo, de Cauã? Não. Todos vocês. Vocês estão entendendo, irmãos? Bem? Então, um dos primeiros sintomas de uma igreja que frutifica é essa questão da terceirização, certo? E o texto que está sendo citado aqui é exatamente Efésios 4, 15 e 16. Irmãos, essa questão da terceirização é muito interessante. Não só a terceirização do seu dever para outra pessoa, mas também a terceirização daquilo que é importante para aquilo que é secundário. As igrejas hoje, para atrair pessoas, elas inventaram eventos e não mais pela pregação genuína da palavra de Deus. Se uma pessoa vem para uma igreja a não ser pela palavra, ela veio em vão, ela veio enganada, ela veio iludida. Tá certo? Então criam-se campanhas, eventos, shows, festas para atrair jovens e adultos. Isso não é evangelho, isso não atrai ninguém. Aliás, atrai carnais. O que atrai pessoas verdadeiramente a Cristo é o evangelho dele. Eu me lembro do filme da Jornada, né? O filme da Jornada, quem assistiu, tem uma parte bem interessante. Ele vai fazer um filme muito legal, irmãos. Você tem que assistir. Ele vai fazer uma visita com o irmão da igreja, aí chega na casa, né? Para fazer a visita. Ele espera que o irmão vá falar sobre o evangelho. Aí o irmão da igreja começa a falar com o casal. Diz, olha, a gente tem muitos eventos na nossa igreja, a gente tem tal dia é o dia de a igreja todinha vai pro shopping. E tal dia a gente tem um dia no ano que a gente vai pra Disney. E a gente tem um dia a cada semana, porque cada semana tem um dia, tem eventos da igreja também. E ele vai dizendo os eventos da igreja, mas ele não cita o evangelho em nenhum momento. A gente tem aqui, você não precisa se preocupar com a sua criança, porque tem tudo que a criança precisa, tem brinquedos, tem tudo. Irmãos, isso é um péssimo sintoma para uma igreja. Quando ela precisa usar desses artifícios para poder atrair pessoas, ela deixou de ser igreja faz tempo. Como diz Hernandes, ela pode assinar o seu atestado de óbito. Ela não é igreja. Eu sei, eu não vou justificar. Mas por que vocês acham que só tem esse número de pessoas aqui hoje? Também. Não é só por isso, mas também. Dado todo o período que nós já temos estudo, já são anos. E a irmã Franciscana sabe bem a quantidade de pessoas que já passou em nosso meio. Por que só isso? É interessante, irmão, que durante esses anos tem pessoas que daquela época eu tenho conhecimento e o convite ainda é o mesmo convite de sempre. Qualquer dia eu vou lá. Não, qualquer hora eu passo lá. Eu dou uma passadinha lá. Mas não convido. Irmãos, geralmente o evangelho não atrai. O evangelho verdadeiro não atrai, porque ele confronta o pecado, ele confronta o comportamento pecaminoso das pessoas. O evangelho ele vai de contramão ao mundo. Então isso não atrai. Certo? Então, irmãos, o primeiro sintoma é a terceirização do ministério. Segundo sintoma, Segundo sintoma, irmãos, é o que eu estou acostumado a
É a dissociação. Precisa não, irmão. Não precisa não, irmão. É a dissociação entre a dinâmica da cidade e as preocupações da igreja. Abra comigo lá em João 17, meus irmãos, por favor. João 17, 15. Vou pedir a... Irmão Gustavo, ali, por favor. Amém. João 17, 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Esse versículo, irmãos, ele se relaciona também com o que nós estudamos na sexta-feira passada sobre a missão da igreja. A igreja ela está no mundo e, portanto, ela tem que se relacionar corretamente, obviamente, com esse mundo. Ela tem que ter familiaridade com ele, certo? Não no sistema, obviamente, tá? Não sendo como o mundo para atrair o mundo, não é isso. Mas estando envolvida com as necessidades desse mundo moderno que nós vivemos, conhecendo o tempo, porque esse mundo necessita o Evangelho de Cristo conforme. Nós não estamos mais no século XVI, XVII, XVIII, estamos no século XXI, uma era pós-moderna. Nós precisamos se interessar, conhecer o que acontece no mundo e poder ingressar com o Evangelho em cima disso. Então, irmãos, o segundo obstáculo aí, o sintoma de uma igreja que não frutifica, muitas vezes é essa falta de associação com a demanda do dia a dia. Você abre uma igreja, por exemplo, na cidade, você abre uma igreja no projeto. É claro que a rotina dessas igrejas vai ser diferente, é óbvio. A rotina do centro urbano é uma, a rotina do centro aqui mais rural é outra. E muitas vezes, você abre uma igreja no centro urbano, se você não conseguir se adequar àquela circunstância, dificilmente você vai caminhar, porque são pessoas que chegam mais tarde em casa, pessoas que trabalham à noite, pessoas que... Como você vai fazer? Então, muitas vezes, o sintoma de uma igreja que não frutifica é uma igreja que não entende as necessidades dos seus membros. Certo? Ela vive para si mesma. Ela não procura ser flexível à necessidade dos seus membros, das suas ovelhas, dos seus liderados. Certo? Consequentemente, ela vai ficar doente. Terceiro, pouco interesse demonstrado pelos moradores da região. Mateus 5,13. Mateus, por favor. Mateus, lê Mateus 5,13. Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o céu vier a ser insípido, como lhes fará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora. Se pisado pelos homens. Irmãos, o Senhor Jesus, após ele falar das bem-aventuranças, ele finaliza aquela parte do Sermão do Monte falando sobre o sal. É curioso que ele fala das bem-aventuranças e ele finaliza com sal e luz. Por que aqui? Porque quando ele finaliza com as bem-aventuranças, todas aquelas bem-aventuranças, elas têm que produzir no cristão influência. Certo? Todo cristão nascido de novo, ele possui aquelas bem-aventuranças, seja em menor grau ou em maior grau, mas ele possui. Consequentemente, ele é sal. Certo? Então veja, um dos sintomas de uma igreja que não frutifica é justamente não entender a sua influência, onde ela
está localizada. Ela é irrelevante. Ela não apresenta propostas que sirvam para o ambiente que ela vive. Certo? Então, irmãos, nós temos que, se nós quisermos que a igreja avance, nós temos que sentar, nós temos que mapear o lugar, nós temos que entender onde que mais necessita, nós temos que fazer um levantamento, a gente tem que planejar, a gente tem que colocar em prática. Certo? Foi assim com as viagens missionárias de Paulo no Novo Testamento. Os lugares que Paulo ia, onde o Senhor mandava ele ir, tudo aquilo, havia um planejamento para aquilo. Estratégia. Corinto, Roma, Éfeso, cidades importantes, capitais, Colossos, Hierápolis, e vai, as 7 igrejas da Ásia eram lugares muito bem localizados, influentes, certo? Então a gente tem que entender, irmãos, a nossa influência é sal que salga, é luz que brilha. Hoje em dia, irmãos, há muito descaso. Eu acho incrível como os cristãos, eles não entendem a necessidade urgente. Eles fazem descaso com o evangelho, com a obra, com as pessoas. Eles são desinteressados, não há interesse, não há mais aquele fogo. Irmãos, a história de David Wilkerson. Quem já assistiu a Cruz e o Punhal? A Cruz e o Punhal, David Wilkerson. Esses caras, eles tinham um fogo no coração pela pregação do evangelho. A história conta que David Wilkerson ele sentou e ele viu os drogados e os adolescentes marginalizados de Nova York. E ele sentou e ele viu eles passando, eles estavam conversando, né? E ele disse que ele ouviu a conversa deles. E eles estavam falando sobre drogas. E um oferecendo droga para o outro, dizendo assim: olha, você tá bom, pode até matar você. E ele viu aquilo e ele não aguentou e ele chorou pelo estado que estavam aqueles jovens. Inclusive, o que trouxe a reviravolta na vida de David Wilkerson foi que ele não se conformou com a frieza da igreja deles, se vocês verem a história. Ele disse assim: Senhor, se isso é ter o Espírito Santo, eu não quero. Na época dos puritanos, havia os puritanos não conformistas. A gente se conforma demais com as coisas, irmãos. A gente não há mais aquele desconforto por aquilo que está errado ou por aquilo que não está avançando. O que trouxe a reviravolta na vida de David Wilkerson foi justamente ele viu o anúncio num jornal sobre um grupo de jovens, uma gangue que havia sido presa. Ele foi lá no tribunal. O repórter tirou até uma foto dele com a Bíblia assim no tribunal. E ele foi no meio da gangue, ele apanhou, ele entrou lá dentro e ele trouxe uma reviravolta na vida. Tem o testemunho de Nick Cruz. Se converteu, líder da gangue ali. Porque o homem não se conformou, mas nós estamos conformados. A gente vai trabalhar, volta para o trabalho, come, bebe, casa, se dá em casamento, do mesmo jeito que Jesus disse que ia acontecer nos últimos dias. Não há mais interesse, irmãos. Sal insípido. Mas até aqui tudo bem? Primeiro, terceirização do ministério, não terceirize. Isso é com você. Segundo, dissociação, né? Ou seja, falta de análise, de proximidade com as pessoas e com as necessidades que elas têm. Pouco interesse é o terceiro. Quarto, ausência de crescimento. Agora vem. Certo? Os dois extremos são perigosos, tá? Nós não temos amor aos números. Não é a numerolatria. John Wesley disse assim: dai-me 10 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada amem, senão ao Senhor, e eu vou virar o mundo de cabeça para baixo, eu vou abalar o mundo. Naquela época, no Novo Testamento, no livro de Atos,
Tem uma frase muito bonita, vocês vão lembrar. Que eles dizem assim, sobre aqueles 120. Quem são esses que estão virando o mundo de cabeça para baixo, o mundo de pernas para o ar? Eu não vou lembrar o capítulo agora, mas há um trecho de Paulo que eles dizem isso, né? Quem são esses, falando sobre os cristãos, que estão virando o mundo de pernas para o ar? Olha que curioso. Há um conformismo, e por essa razão, então, ok, não é o crescimento pelo crescimento, mas se não há o crescimento, também tem coisa errada aí. Certo? Quem lê o livro Heróis da Fé vai lembrar bem, logo no comecinho, na introdução do livro Heróis da Fé, eu gosto muito dessa história. Tem a história de um casal. Ele não cita o nome do marido, mas cita o nome da mulher, a irmã Debbie. E eles vão abrir o trabalho, se eu não me engano, em Londres. E no primeiro culto não vai ninguém. E a mulher, ela faz um compromisso com Deus. Se Deus enviasse pecadores, ela jejuaria durante 3 dias, não sei se por semana, não lembro, se vocês lembrarem me ajudam, durante um período de 3 anos, né? 3 anos, né? Irmãos, o salão enche de pessoas. Eles têm que contratar que abrir um salão maior. E Deus enche esse salão também. Porque uma mulher ousou não se conformar. Certo? Então nós temos que prezar pelo crescimento. É tão triste o retrato de várias comunidades. Há a estagnação. Em outras, existe até a diminuição. Aí acontece o que está. Muita gente diz, fala de qualidade e quantidade. Atos 9, 31. O que diz lá? Vamos comigo lá, meus irmãos. Eu pedi a Thais não. Atos 9, 31. Quem diz que o que interessa é a qualidade e não a quantidade, está errado também. Atos 9, 31. Assim a igreja tinha paz por toda a Judéia, e Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando em temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Crescia em número. Crescia no quê? Em número. Olha que interessante. Irmãos, eram 12. 12. Judas morre, é substituído. E 12 passa para quantos lá em Atos? 120. E 120, num sermão só, 3.000. Depois, se eu não me engano, mais 5, não é isso? Mais 5. Eles permeiam toda a região da Galileia, Judéia, toda a Roma conhecida na época. Os cristãos têm influência. Não só em Roma, não só na Judéia, mas aos gentios também. Entendemos? Então, a qualidade com quantidade. A estagnação, nós não podemos se acostumar com a estagnação. 5, ou 5, né? Perda do fervor missionário. A gente já vinha tratando aqui. São sintomas de uma igreja que frutifica. Igrejas que estão morrendo abandonam a visão missionária. Irmãos, leiam a biografia de David Livingstone. É fantástica. Sabe como é que ele morre? Quem lembra como é que David Livingstone morre? Na África. Como é que tu acha ele?
que era aquele. Daí, ele tava procurando os rios, Isso, é isso mesmo. e aí, quando ele adoece, parece, e fica sozinho. Não, Irmãos, ele morre orando de joelho. É isso mesmo. Não, é esse. Eu tô querendo dizer, é isso mesmo. Eu da irmã conta da outra vez. Que ele morre de joelho. Ele morre de joelho orando. Teve visto. Com um papelzinho dentro da mão. Rogando pelas almas. Ele morre dessa forma. Os anjos também acharam ele e quando abriu a mão dele, que estava por pedra, acharam o papelzinho ali. Isso. Lembrou, né? Irmãos, eles não quiseram mandar o corpo de David Livingstone de volta para a Inglaterra. Mandaram, se eu não me engano, mandaram o coração dele para o corpo lá. Tanto amor que eles tinham por ele. A mesma coisa o William Carey na Índia. Você tem ideia do que é você ir para um país distante que você não conhece, você tem que aprender a língua, o idioma. Você marcar história nesse lugar. foi lá para os canibais, foi ele a esposa morreu. Peles vermelhas? Os índios? Não, era um canibais. Ah, eu acho que é. O habitante da chamava de Miss. Esqueci o nome. Missionários. Jonathan Goldberg. Isso. Irmão, olha. Quando a perda do fervor missionário, Deus só tinha um filho, dizia David Livingstone, e fez dele um missionário. Jesus era um missionário, meus irmãos. Ele veio cumprir a missão estabelecida por Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. Ou seja, Jesus saiu da sua pátria, do seu lugar, do seu status de rei e desceu para pregar o evangelho. Ele chegou, o reino de Deus é pregado, é chegado. Arrependam-se. Foi a mensagem de Cristo. Então, irmãos, a maioria, como é que se justifica a maioria? Diz assim, a gente tem que investir aqui. Irmãos, se os primeiros discípulos de Jesus tivessem pensado isso, o evangelho não teria saído de Jerusalém. Atos 8:4. Atos 8:4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Os que foram dispersos, espalhados, eles iam por toda parte. Eu acho lindo quando você lê João 3 e João 4. Há um contraste lindo naqueles capítulos. João 3, você tem Jesus com o mestre da lei, Nicodemos, um homem de alta classe, um homem rico. João 4, você tem Jesus com uma mulher samaritana totalmente em uma posição oposta a Nicodemos. Quem fez mais naqueles capítulos? Aquela mulher. Aquela mulher saiu dali e ela foi e anunciou por toda a cidade. Toda a cidade veio ao encontro de Jesus. Irmãos, isso é incrível, incrível. Sabe, é assim, a gente perdeu a nossa essência. Nós perdemos, meus irmãos. Tem coisas que me causam certa angústia. Eu sei, eu falei isso na semana passada. Para onde vão os recursos? Pô, se você tem recurso financeiro, então investe na obra. Na obra. Você tem que comprar instrumentos e... Claro que também investimento na obra é óbvio, né? Mas você tem que comprar instrumentos e embelezar a coisa, tudo bem. Mas desde que você não negligencie a obra. Então, irmãos, a perda do fervor
missionário. Sexto, agora a juventude. Juventude alheia ao modelo da igreja vigília. Quando os próprios filhos da igreja já não demonstram mais interesse em continuar a obra dos seus pais e avós, a igreja está morrendo. E, invariavelmente, essa geração é pior do que a geração anterior. E a geração que vem vai ser pior do que essa. Essa é a tendência, infelizmente. Os pais já não criam mais os filhos para a glória de Deus. O Osher disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: eu não quero que meu filho seja um advogado ou brilhante, que é como os asiáticos, os chineses, ensinam seus filhos, por exemplo, para serem brilhantes, e advogados, médicos, doutores. Eles não podem, simplesmente não podem errar. O Osher disse: parabéns, mas seus filhos estão muito bem perto. Então o Osher disse assim: eu quero que o meu filho, se ele puder morrer, cravando a bandeira do Evangelho em um lugar desconhecido e ali ser morto por Cristo, eu vou honrar a memória do meu filho. É isso que eu quero. É como Ana, que não idolatrou Samuel. É como Ana, que orou tanto com o filho, não idolatrou esse filho quando ele nasceu. Pelo contrário, entregou esse filho ao Senhor, e foi um dos maiores juízes de Israel. Ok? Então, a juventude, ela está alienada, ela está alheia aos interesses da missão. Não há sensibilidade com relação a isso. Atos 2, 16 e 17. Com calma, por favor. Atos 2, 16 e 17. Meus irmãos, hoje nós vamos ficar só nessa questão dos sintomas, tá? Já estourou o tempo aqui. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Quem? Só um minuto, irmão. Quem vai profetizar? Os filhos e as filhas. Quem mais, Calma? E os seus jovens terão visões. Quem vai ter visões? Os anciãos, né? Os velhos, os jovens. E os seus velhos sonharão. O que resta para os velhos é sonhar. Meus irmãos, para de terceirizar a coisa. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Quem foi? Estevão, jovem. E lá, quando Estevão é martirizado, diz assim: e eles deixaram a sua capa aos pés de outro jovem chamado Saulo. Jovem também, né? Jovem. Então, irmãos, não pode haver alienação. O período da mocidade é o período mais interessante para servir ao Senhor, de maior vigor, de maior graça. E isso é um sintoma de uma igreja que não frutifica, quando os filhos não seguem os passos dos pais. E não há interesse dos pais em ensinar os filhos nesse sentido. Certo? Então, isso passa pelo entendimento de que filhos são para a glória de Deus, que filhos pertencem a Deus, e que os pais terão de prestar contas por seus filhos a Deus. Ok? Por isso, eles não ensinam, sua maioria hoje, terceirizam o seu ensino dos filhos e colocam isso nas mãos da igreja, ou nas mãos dos cuidadores, ou nas mãos da escola e no celular, né? Mas não assumem mais as suas responsabilidades. Consequentemente, a geração que virá será pior do que essa geração que existe agora. Eu dou graças a Deus por vocês que
estão aqui, em sua maioria, e trabalham na obra do Senhor? Antigamente, eu estava conversando isso com um colega de trabalho, e antigamente a gente, quando passava por uma pessoa mais velha do que a gente, podia ser até um adolescente mais velho que a gente pedia licença, né? Com licença, ou por favor, obrigado, né? Ou, como se diz, os mais velhos a gente não chamava de tio ou de avô, não, dava a benção por respeito, né? Hoje é como se diz, é tudo atropelando os outros, não tem mais esse respeito, de forma nenhuma. São marcas de uma geração. Vai. Irmão, sétimo sintoma de uma igreja que não frutifica: a supervalorização das tradições. Olha que coisa interessante. E os estilos e as estruturas. E há todo tipo de inovação. Foi o que eu falei sexta-feira passada. A maioria das igrejas hoje, elas trabalham, elas lutam, elas militam, não pelo Evangelho de Cristo. Não por aquilo que é verdadeiro. Não por aquilo que merece a nossa atenção, e se possível até a morte. Mas por sua denominação, pela sua tradição, pelas suas doutrinas, pelo seu estilo. Quem disse que isso é mais importante do que o Evangelho? Quem disse que isso merece maior atenção? O que salva é o Evangelho de Cristo. Certo? Então o Evangelho tanto salva quanto afasta e divide. Mas tem que ser o Evangelho. Então, irmãos, como eu falei na sexta-feira passada, nós pertencemos a uma igreja e hoje, devido à quantidade, ao número de igrejas que nós temos, se faz necessário fazer algumas distinções. Mas nós não militamos pela placa denominacional da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não lutamos a rigor pela nossa confissão de fé, mas pela palavra de Deus. Ponto. Certo? E a nossa preocupação, acima de todas as coisas, é levar o Evangelho, como dizia C.S. Lewis, puro e simples. É isso que salva. É isso que, como diz Paulo, né? Retira do império das trevas e traz para o reino de Cristo. Certo? Romanos 12, 2. Vamos lá. A gente está finalizando aqui. Isso. Romanos 12, 2. Não sei se lembra. 2. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Veja, não vivam conforme os padrões desse mundo. A maioria hoje está se amoldando às ideias, às tendências que o mundo fornece. Okay? O que é a teologia da prosperidade, se não uma espécie de liberalismo teológico dentro das igrejas? O mundo entrando dentro das igrejas. Eu não quero o ouro do céu no céu, eu quero o ouro do céu na terra. Irmãos, o evangelho bíblico é ganhar o céu, não a terra. E não só isso, não só a teologia da prosperidade, mas a teologia liberal, certo? Dentre outras, confissão positiva e entre muitas outras que elas fazem com que a igreja se conforme aos padrões do mundo. Romanos 7, 6. Romanos 7, 6. Vamos Gustavo, por favor. 7, 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não de maneira antiga, segundo a letra. Pronto. Esse princípio de Romanos é ensinado acerca da lei antiga, certo? Em que os fariseus e a tradição de Israel era presa a um sistema
da lei do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, as leis morais. E o apóstolo Paulo exorta ali aos romanos a não estarem presos a essas leis e regras fundamentalistas. Isso, irmãos, pode-se dizer da maioria das igrejas evangélicas modernas. Detalhe, eu não estou falando aqui que nós devemos ceder ao liberalismo, que pode tudo. Não é isso. Nós temos estatutos e leis que devemos seguir. Mas quando uma igreja ela se fecha dentro do seu fundamentalismo, das suas regras, dos seus padrões, que inclusive muito disso não é ensinamento bíblico, por exemplo, regras com relação à vestimenta, regras com relação a se tem ou não fazer, se pode ou não jogar bola, coisas que são tão superficiais. Isso, irmãos, mata a igreja, isso sufoca a igreja. Certo? Então nós temos em Cristo liberdade, e não libertinagem, mas liberdade. E a nossa obediência a Cristo é uma obediência em amor aos padrões que Cristo estabeleceu. Não é uma obediência rígida, fundamentalista e fria que nos afasta das pessoas. Certo? Então há aqueles que se prendem às suas regras, às suas leis, às suas doutrinas, ao seu fundamentalismo, e ao invés de agirem com graça e com amor, certo? Não estou falando de liberalismo, não estou falando de libertinagem, mas estou falando de equilíbrio. Eles se fecham e acabam matando ao invés de salvar. E por último, meus irmãos, a perda da sensibilidade espiritual. Isso aí é o mais evidente, tá? Uma igreja que não frutifica, uma igreja morta, é uma igreja que não tem mais sensibilidade espiritual. Tá tudo ok, tá tudo bem, ela não sente mais o pecado, ela não sente mais a santidade de Deus, ela não sente mais a majestade de Deus. Ela não pode ser dita sobre ela. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria sobre essa igreja. Ela perdeu a sensibilidade. E isso é o mais evidente sintoma de uma igreja que está à beira da morte e que carece urgentemente de ser revitalizada por Deus. Então, irmãos, para finalizar, uma vez que vocês entendem isso, qual será o diagnóstico que nós temos da igreja hoje, da igreja moderna, da nossa igreja? Certo? Então, que nós possamos, na semana que vem a gente continua, talvez domingo pela manhã, nós continuamos para finalizar agora com os pontos positivos do que a gente deve fazer, ok? Mas é bom, irmãos, que nós, antes de mais nada, comecemos a orar, porque daquelas 7 igrejas do Apocalipse, nenhuma existe hoje mais. E a Inglaterra, que foi o berço do protestantismo, hoje é o país de Richard Dawkins, o pai do ateísmo. Milhares de igrejas hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra, fecharam. E no lugar delas tem bares, tem mesquitas muçulmanas. Na França, a Europa toda hoje, grande parte da Europa se rendeu ao liberalismo. Tudo isso porque as igrejas deixaram de cumprir o seu propósito, a sua missão. Vocês estão entendendo? Amém. Quando o irmão terminou, eu gostaria que não utilizasse o conteúdo do texto a respeito do que o irmão citou, que está próximo, no versículo 11. Versículo 11 do nosso texto de Colossenses? De Romanos. Sim, ok. Pronto, irmãos, vamos finalizar com esse texto de Romanos. E digo isso a vocês. 13 e 11, né? É isso? Romanos 13 e 11, meus irmãos. Vamos finalizar com esse texto. Romanos 13, 11.
Esse é um texto para a igreja. Tem ponto para dizer amém? Amém. Vamos ler juntos do versículo 11 ao versículo 14. E digo isto a vocês Que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e resistamos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer desejos da carne. amém. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. É a ordem do texto. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai bendito, a Ti damos a honra, a glória, o louvor, a adoração. Ó Deus, queremos pedir perdão a Ti, Senhor, por nossas negligências, por nossas omissões. Ó Deus, perdoa-nos. Há tanto que fazermos, tanto que melhorarmos. Quero pedir que o Senhor avive a nossa igreja, como dizia Abacuque, capítulo 3, aviva a Tua obra, Senhor. Faze conhecida no decurso dos anos. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Vivifica a Tua igreja, fortalece nesses tempos do fim, para que ela pregue a verdade, para que ela se posicione, para que ela possa dar frutos, para que ela possa influenciar e não ser influenciada, para que ela possa ser sal da terra e luz do mundo. Seja conosco, Deus, para que nós possamos refletir a um Deus santo, poderoso, majestoso como é o Senhor. Essa é a minha oração, Pai, pela Tua igreja, pela nossa vida. Pedimos perdão e pedimos graça para continuarmos nesse caminho santo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.